Chegamos às execuções dos hinos nacionais da Bulgária e do Brasil. E é bom a gente retomar esse clima de Copa do Mundo. Um autêntico clima, né? Porque já começa a balançar de novo. Todo mundo começa a sentir uma emoção maior. A gente percebeu quando da entrada da seleção brasileira, realmente o carinho, o apreço que estão depositados nos ombros desses jogadores. Careca, Alemão, Valdo. Eu tenho a impressão de que o Brasil, depois de muito tempo, apesar de que um tem uma opinião contrária aqui, outro sugere uma convocação ali, mas eu tenho a impressão que nos últimos 20 anos, talvez esta seleção é a que menos problemas tenha causado, porque o grupo está formado há mais tempo. Então é claro, uns querem João Paulo, que foi considerado o maior jogador da Europa, tudo bem, o estrangeiro. Mas de qualquer forma, em 22 se discute 2 ou 3 nomes. A maioria está aí. E a seleção ganha confiança, ganha credibilidade. E são 2 amistosos internacionais antes da viagem. Hoje contra a seleção da Bulgária, depois contra a Alemanha Oriental. 2 amistosos e a estreia contra a Suécia. Aí é que está o ponto. Árbitro da FIFA, Ulisses Tavares da Silva, será o juiz. O auxiliar número 1, Hilton José da Costa. E o auxiliar número 2, Edmundo Lima Filho. Ambos aspirantes ao quadro da FIFA e da Federação Paulista de Futebol. 1 minuto de silêncio, homenagem póstuma a Djalma Dias. Não teve não, hein? Já saiu a equipe da Bulgária. Pelo menos foi anunciado. Tá aí o time da Bulgária jogando com camisas brancas, calções verdes. Vamos ver esse ataque da seleção da Bulgária. Stoichkov é o jogador mais procurado, número 8, para que você possa acompanhar. Olha a cobrança para a seleção da Bulgária, muito perigo para Tafarel. Está no canto direito, Barreira cobrindo o canto esquerdo, bateu mal. Bandeirantes, o canal da Copa. Venha conhecer a nova linha Fiat 90 no seu concessionário. Jogada na Copa do Mundo, a bola etrusca, pesa 368 gramas. Etrusca, olha o Careca, bom passe pro Miller. Olha o gol brasileiro. Gol do Brasil! Numa grande enfiada de bola, Careca, Miller. Eles se conhecem pelo olhar. Naquilo que Careca pegou, o Miller partiu sem bola, repare só, invadiu consciente e fez o primeiro gol do Brasil em Campinas. Dali Brasil! 1 Brasil, 0 Bulgária. Elia Júnior. Um lindo toque de Careca que encontrou o Miller já adiantado. Realmente se conhecem só no olhar. O Miller fez uma bela jogada com muita tranquilidade, enganou o goleiro Elia Valov, que é apontado como um dos 2 melhores goleiros do leste europeu. Ele que joga no CSKA. Gol de Miller para a seleção brasileira. Apesar do gerador de caracteres ali, Careca foi quem lançou. Aliás, o lançamento foi tão preciso que merecia até ser citado. Mas o gol foi de Miller. 1 para o Brasil, 0 para a Bulgária. Número 3 às costas, Barreira do Brasil cobrindo o canto direito de Tafarel. Vamos ver o Ivanov. Bateu bem, Tafarel. É um goleiro bastante seguro, muito seguro. Veja a repetição. E a bela colocação do goleiro brasileiro. Vai embora o Brasil. Alemão. Puxa que jogão, puxa que cerveja. E tome Skol. Olha a sobra da Bulgária. Gol da Bulgária em Campinas. Numa falha da zaga brasileira. Todo mundo do lado esquerdo. Ficando do lado direito desguarnecido. Completamente desguarnecido. Kostadinov fez o gol. E aí surgiu a fera, né? Bom, você está dando Kostadinov. Kostadinov, número 7, fez o gol, recebendo um passe exatamente do Stoichkov, número 8. 1 para o Brasil, 1 para a Bulgária. Kostadinov. Entregou lá na direita. Cobrança para o jogador branco. Placar de 1 para o Brasil, 1 para a Bulgária. Vamos ver se tem jogada ensaiada. Saiu o goleiro, tinha gente no primeiro pau ali. De novo. Tá valendo. Goleirão parece que não conhece o branco não, hein?
Branco bate bem, sem barreira daí, vai complicar, hein? Olha o tiro perigoso, tô falando, pega Elia. Que peito do goleiro. Tá seguro, meu xará aí. É difícil entrar. É complicado demais. Silas. Boa bola tocada, olha a chance. Miller, espetacular, Elia. Achou de novo uma brecha, Miller. Quase o Brasil faz o segundo. E ficou mais uma vez no mano a mano. O Miller dessa vez com o Dimitrov. Ele no mano a mano tem sempre levado a melhor. Bem posicionado o goleiro Elia, fez mais uma ótima defesa. Esse é o jogo da paciência. Você tem que ter muita tranquilidade, esperar o momento certo, para no momento que aparecer a brecha você enfiar a bola. Isso que aconteceu. O Miller se movimenta muito bem, está procurando o jogo. Cobrança de Valdo pelo lado esquerdo para a equipe brasileira. Mal. Bandeirantes, o canal da Copa. 1 a 1, termina o primeiro tempo. Bom, Vamos ver se o Eli dá para conversar com alguém, Eli. Ele gostou, o que ele não gostou do time brasileiro. Lázaro, o que você gostou, o que não gostou do time? Nós estamos errando algumas saídas de bola através do passe e, por sua vez, também errando na marcação dos zagueiros, não saindo no homem a homem, deixando o homem que estava dentro da nossa zaga receber nas costas do meio campo. Nós precisamos acertar um pouquinho. Mano a mano. Vamos lá, Careca, só tentar. Ganhou, cruzou para trás, a sobra agora no gol, para fora! Silas perde o Brasil, o segundo gol, certo em Campinas. O Eli Coimbra. E esse ataque fez um strike. 3 jogadores da Bulgária estão caídos. E olha, a jogada do Careca foi bonita. Ele meteu a bola para a cabeça do Miller. O Miller tinha se adiantado um pouco. E a conclusão do Silas. A pede João Paulo, né? Que é o jogador que jogou no Guarani também, né? E sai o Ricardo Gomes, vai entrar o Ricardo Rocha. É evidente, esse é o Bismarck. Ninguém quer regionalizar comentário. Nós já passamos dessa fase há muito tempo. Mas não se pode também tapar o céu com peneira. As emissoras de rádio, jornais, os comentaristas de São Paulo não se conformam com a presença do Ricardo Gomes nessa seleção. Todo mundo acha aqui em São Paulo que o Ricardo Rocha e o Moser jogam 1000 vezes mais do que o Ricardo Gomes, que saiu agora da seleção. É, e só a título de informação, reclamou. a título de informação, Eli, na última partida amistosa em que essa seleção jogou, a seleção da Bulgária, ela foi derrotada pela Itália por 4-0. Vamos acompanhar a cobrança de falta por parte do lado direito aqui pelo Jorginho. Olha o cruzamento. Gol! Aldair! Brasil na frente em Campinas. Jorginho na cabeça dele, Aldair. Inapelável para Elia, que vinha se transformando num grande goleiro. 2 para o Brasil. Dale Brasil. 1 Bulgária. Bom, Zico. Brasil na frente finalmente. Dá mais tranquilidade. Lindo gol, uma bonita cabeçada do Aldair, indefensável. E naquilo que o Juarez colocou sobre a mudança da forma de jogar da equipe, eu acho que para hoje nós não podemos também deixar de defender o Lazzaroni, no sentido de que ele não tem jogadores de ataque para ter uma mexida radical na equipe. Quer dizer, estamos sem condições de tocar o Renato, do Bebeto, do Romário. Eu acho que se esses jogadores tivessem em condições, eu tenho certeza que ele poderia mexer de outra forma. O árbitro Ulisses Tavares pediu a bola. Parece que não vai encerrar. O tempo regulamentar está esgotado, 45 minutos e 50 segundos. E o Tafarel vai bater o tiro de meta que favorece a seleção do Brasil. Chamou o Tafarel. Os brasileiros também não estão preocupados com o jogo. Ulisses vai encerrar o amistoso internacional em Campinas, com o Brasil ganhando por 2-1 e pega a Alemanha Oriental na próxima semana. Terminou. Final do amistoso internacional. Eli Coimbra, Elia Júnior. Ouvindo aqui o jogador Miller. Miller, na sua opinião, uma boa participação brasileira, Miller? O Break lá pro seu Mercedes, ô Miller. E o farol de Miller aí, lá na Itália. Obrigado, eu agradeço bastante. Espero
ganhar muito desse aqui quando voltar ao Brasil. Aí a participação do Miller, ele, se tiver condição, pode me chamar, tá? Vamos ouvir rapidinho aqui o Careca. O Moçada procurou tocar a bola, apesar de errar algumas jogadas, mas tá bom, devagar a gente vai meter mais velocidade. Careca, você sentiu alguma coisa, Careca? Sem dúvida. Um pouquinho só quando deu um chute ali de esquerda, que eu fiz o cruzamento, que o goleiro saiu. Mas tudo bem, é importante que o time procurou tocar, com um pouco de paciência, saiu o gol no finalzinho. O importante é ter ganho e devagarinho a gente vai metendo um pouco mais de velocidade. Na sua opinião, faltou o que, Careca? Um pouquinho, toque mais simples e um pouquinho mais de velocidade. Renato, que estavam contundidos. Não, eu acho que o Brasil proporcionou hoje muitos erros, não teve uma tarde e noite feliz, principalmente na primeira etapa, porque não se acertou na marcação. Ou seja, a zaga deixava o ataque sair para receber e, por sua vez, o meio-campo não ocupava o espaço corretamente. Em determinados momentos, nós tínhamos a faixa central do campo ocupada pelo búlgaro pela Bulgária com uma facilidade muito grande. Por isso que ela nos proporcionou alguns incômodos. Nós tivemos uma jogada muito boa no início, que foi o gol do Miller. Depois, através desses erros, eles criaram essas dificuldades e chegaram ao empate. No segundo tempo, procuramos acertar um pouco mais o posicionamento. Houve uma melhora muito boa. Nós sentimos também no jogo de hoje alguns jogadores com as pernas um pouco pesadas, raciocinando com uma lentidão maior. E a partir do momento que nós alertamos que o passe tinha que ser mais rápido, na segunda etapa, evidentemente que o Brasil criou mais oportunidades, mas aquém ainda do potencial do próprio grupo. Foi a palavra do treinador Sebastião Lazzaroni ao microfone da Rede Bandeirantes com ele Coimbra. Muito bem. Luciano, 2 Brasil, 1 Bulgária. Pois não. Se você quiser, temos o alemão aqui. Ou então podemos encerrar. Podemos encerrar, não há mais tempo. Muito obrigado pela participação do Elia Júnior e do Eli Coimbra. 2 Brasil, 1 Bulgária. Bandeirantes, o canal da Copa. Vista esta camisa, vamos todos cantar com a alegria da Copa. Verde e amarelo e muita vibração. Coração, Sharp é emoção. Sharp dá prêmios, Sharp dá prêmios. Copa Sharp de prêmios. 10 automóveis, 10 viagens, milhões em prêmios, sorteios toda semana. Vista esta camisa no seu revendedor.